Olá, então vamos prosseguir aqui com a resolução do nosso problema 3. Já fizemos os itens A e B, vamos agora fazer o item C. O item C pede o seguinte: qual o 200º algarismo escrito? Então vamos lá. Vamos começar aqui a raciocinar. Eu tenho 5 números e eu tenho 5 algarismos, na verdade, e eu vou compor um algarismo de 5 números. Se você não presta muita atenção logo de início, você pode cair em uma interpretação equivocada. Por quê? Ao perguntar qual é o 200º algarismo, eu poderia pensar em proceder com um raciocínio parecido com o que eu fiz na letra B. Mas perceba que a letra B, ela não me pergunta qual o 200º algarismo. Ela me pergunta qual é o 66º número. Qual que é a diferença, então, aqui para nós, aqui na interpretação, na palavra número e na palavra algarismo? Algarismos estão sendo esses numerais aqui, 1, 2, 4, 6 e 7, que eu estou utilizando para formar os números de 5 algarismos. Então, quando aqui na letra B me perguntou o 66º número, eu estava falando dos números formados por 5 algarismos. Quando aqui na letra C me pergunta o 200º algarismo escrito, está falando não dos números de 5 algarismos, mas na ordem que eu estou escrevendo esses números de 5, eu poderia também estar considerando a ordem dos algarismos que eu estou escrevendo, e é um desses algarismos que compõe o número de 5 algarismos é que eu estou querendo saber. Até porque eu não tenho como ter 200 números formados por apenas 5 algarismos, uma vez que o total de números que eu teria seria 5 fatorial, o que dá 120. Percebe, então? Uma dificuldade de interpretação poderia nos levar a fazer um cálculo completamente equivocado. Então, bastante atenção na hora que você estiver lendo o enunciado para não cair em uma pegadinha. Vamos lá. Então, se eu tenho que construir os 200 algarismos, e cada número eu estou compondo com 5 algarismos, então para saber em que numeral eu vou estar, para determinar essa posição, eu vou dividir por 5. Afinal de contas, cada número tem exatamente 5 algarismos. Então, dividindo por 5, aqui eu coloco 4, fica 20, subtrai aqui, sobra um 0, então é 40. Certo? Então, eu estou em busca do 40º número de 5 algarismos. Só para enfatizar que eu estou escrevendo isso, ok? Só para deixar claro, eu estou em busca do 40º número. Então, como a divisão aqui foi exata, significa que o último algarismo do 40º número é precisamente o algarismo que nós tentamos determinar. É o algarismo que nós estamos procurando, ok? Então vamos lá. Vamos proceder com raciocínio análogo ao que a gente tinha feito na letra A e B, no sentido de começar a contar os algarismos em ordem crescente, começando por 1, começando por 2, começando por 4. Ok? Então vamos lá. Reproduzindo o mesmo raciocínio, nós vimos que começando pelo número 1, eu tinha 24 algarismos. Se você não percebe como chegar aqui, se você não consegue chegar aqui sozinho, volta lá no vídeo anterior ou nos 2 vídeos anteriores e você vai perceber como foi que nós chegamos aqui nesse número 24, ok? Começando pelo número 2, nós temos exatamente 24 algarismos. Então perceba, 24 mais 24, eu já tenho 48. Significa, então, que eu já passei do 40º número composto por 5 algarismos. Então, eu vou ter que... Qual a conclusão que eu chego? Esse número, esse 40º número, ele começa por 2. Mas como eu já passei aqui, já estou com 48, então eu devo determinar qual vai ser esse número. Mas como? Então, ao invés de começar por 2 e simplesmente contar todos, eu vou começar por 21, que seria o menor número
né, a começar de 2 seria quando eu coloco o menor algarismo aqui em seguida. Então, esse raciocínio aqui, a gente vai dividir ele nos casos em que começam por 21, e aí o próximo seria o que começa pelo menor número depois do 1, né? Como eu já utilizei o 2, então começa por 24, e assim sucessivamente até a gente conseguir determinar quem é esse 40º algarismo, ok? Então vamos lá. Depois aqui do 21, me sobram 3 opções para preencher aqui os números. A gente sabe que isso aqui é uma permutação de 3 elementos, então isso é 3 fatorial, ou seja, aqui eu vou ter 6 opções. 24 mais 6, 30, ainda não cheguei, devo continuar, então 24, eu também vou ter mais 3 numerais para preencher, então eu tenho mais 6 opções. Aqui então estamos com 24 mais 6, já estamos com 36, ainda é necessário continuar. Agora, quando a gente chega aqui em 26, perceba que ao adicionar 6 aqui, a gente já vai chegar em 42. Ou seja, se já chegamos em 42, significa que o número que estamos procurando, o 40º número, começa pelo algarismo 26. Então, nós vamos delimitar aqui ainda mais para assim, então, chegarmos ao conhecimento desse número. Então, o que a gente vai fazer? Ao invés de delimitar apenas o 26, eu vou delimitar não só 2, mas os 3 primeiros algarismos. E aí, como eu estou colocando em ordem crescente, o primeiro algarismo que eu coloco aqui é o número 1. Então, eu começo com... Vamos aqui agora abrir um pouco mais esse raciocínio, porque já tínhamos passado aqui de 40. Então, aqui vai começar por 2, 6, 1. Sobram quantas opções? Sobram 2. Então, até então, nós tínhamos 24 mais 6, 36. Mais uma permutação de 2 elementos. São 2, então eu tenho 38. Vamos continuar. 2, 6. Agora o número que vem depois do 1. Eu não posso utilizar o 2 porque eu já repeti, então vai ser o 4. E eu tenho mais 2 opções. Agora vamos lá, soma novamente. 24 mais 6, mais 2, dá justamente 40, isso mesmo. Quando você faz 24 mais 6, mais 2, o resultado é justamente 40. Então, significa dizer que o maior número, ou o último número, começado por 264, é o 40º número, composto por 5 algarismos que estamos procurando. Bom, aqui me restam 2 algarismos. Me resta o 7 e me resta o número 1. Evidentemente, se eu colocar o 1 aqui e o 7 aqui, eu vou ter um número menor do que se eu colocar o 7 aqui e o 1 aqui. Então, o último número, o 40º algarismo dessa lista é justamente 26.471. Esse é o 40º número de 5 algarismos, mas essa não foi a pergunta. A pergunta foi: qual o 200º algarismo escrito? Então, como nós já podemos perceber aqui, se eu estou no 40º e eu quero o 200º algarismo, então, como a divisão aqui foi exata, significa que eu estou falando justamente do último algarismo desses 5 que compõem o 40º. Ou seja, eu estou falando exatamente do algarismo número 1. Então, a nossa resposta é... A resposta é o algarismo 1. Ok? Ficou compreendido? O item D, vamos responder no próximo vídeo.